Hoje, no teu programa de Arquitetura e Decoração, você confere informações sobre um processo de tombamento histórico na cidade de Antagorda, realizado pelo Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da Univates. Tem também uma entrevista bem bacana sobre revitalização de espaços antigos. E ainda informações sobre a história do metrô. O Espaço Urbano está no ar. Boa noite! Pensar no futuro das cidades também significa preservar o passado. É por isso que a equipe do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da Univates está envolvida com o processo de tombamento histórico de 2 móveis na cidade de Antagorda, no roteiro turístico Caminhos dos Moinhos. O EMAU, Escritório Modelo de Arquitetura da Univates, fez visita para reconhecimento e levantamento inicial no mês de outubro. Em novembro, começaram as visitas técnicas coordenadas pela arquiteta Cristiane Laval. Essas edificações fazem parte da história do município, né, da região e da própria comunidade. E falar em preservação também tem a questão de dar um novo uso a esses locais. Desde o início, o uso de ambas as edificações era como residência e como madeireira, então agora com a preservação e com a inclusão no Caminho dos Moinhos, provavelmente elas se tornarão algum museu, um restaurante, enfim, que terão alguma atividade, né, vinculada ao roteiro turístico. Falar em preservação, eu acho que é importante não focar só na questão da preservação do edifício, mas tem também o entorno que é importante, né? Tanto na madeireira quanto nessa residência, tem muita vegetação, né, em volta das edificações e em ambas tem um córrego também. Então nós da Associação Amigos dos Moinhos formalizamos essa parceria com a Univates para desenvolvermos esse cadastramento de 2 construções no município de Antagorda, que fazem parte do Caminho dos Moinhos. O cadastro dos imóveis do roteiro Caminho dos Moinhos, visando o tombamento, tem o objetivo de proteger o patrimônio arquitetônico da região e, como consequência, o patrimônio imaterial que está presente na comunidade. Será feito o cadastro dos imóveis, diagnosticados os problemas e feitos os desenhos. Ao final, será disponibilizado um arquivo digital dos trabalhos realizados com desenhos, fotografias e textos, além do parecer técnico. Pela nossa equipe, efetivamente, é levantamento em loco e desenho pormenorizado de todas as edificações. A identificação de número de tábuas, aonde está podre, né? Que partes teriam que ser removidas ou estão em plenas condições e podem ser mantidas. Então todas as partes de patologia estão sendo detalhadamente identificado, item por item, janela por janela, todos os desenhos, é super minucioso. Esse trabalho ele gera várias, sei lá, 80, 100 pranchas, né, de uma residência. E seria essa a primeira etapa, né, fazer esse levantamento para daí se encaminhar para o tombamento da edificação, que é a proteção. E aí, ao arquiteto, né, posterior, que vai ser incumbido então a tarefa de dar um novo uso a esse edifício, aí ele ficaria também a cargo a fazer a parte do restauro, né, e de alguma ampliação e algum anexo à edificação. Então essas 2 construções, da qual nós estamos fazendo o trabalho de levantamento e cadastramento, uma é a madeireira Borghetto e outra é a Casa Martelli, que são 2 construções efetuadas por imigrantes italianos, que ainda está em pé, que são construções que estão vivas, presentes e em bom estado de conservação. E tem todo um trabalho de valorização da madeira na região alto do Vale do Taquari, especialmente da araucária, da qual estas construções foram feitas. Então tem todo um trabalho, além do patrimônio histórico e artístico destas construções, a preservação da história da madeira, do lenho. A arquitetura, como uma das manifestações dessa história, evidencia a imigração italiana nas cidades que compõem o roteiro turístico Caminho dos Moinhos. Preservar e dar um novo uso às edificações, além de proteger os valores imateriais da cultura local, contribui para o desenvolvimento da cidade.
Para nós da associação, esse processo de tombamento ele tem uma importância não só visando a preservação desses patrimônios construídos na região, mas também num possível futuro projeto de recuperação destes patrimônios, potencializá-los e oferecer à comunidade em geral um novo atrativo, seja turístico, um novo atrativo de valorização daquela comunidade com potencial para o viés econômico. A previsão é que o trabalho seja finalizado no início do ano que vem, com a apresentação do levantamento técnico final. Daqui a pouco tem uma conversa com o representante do Comitê de Revitalização do Centro Histórico de Lajeado. Já voltamos. E como no bloco anterior falamos de espaços históricos, Marcos Ruschel e Fernando Schmitz foram conversar com Ítalo Reale. Ele é o presidente do Comitê de Revitalização do Centro Histórico de Lajeado. Confira. O Comitê de Revitalização do Centro Histórico de Lajeado foi criado há cerca de 3 anos. Surgiu com o objetivo de revitalizar espaços como este, o da Praça da Matriz. Ítalo, então, por que ele surgiu e como foi esse surgimento, essa criação também do comitê? O plano de revitalização do Centro Histórico de Lajeado, ele surgiu em 2012, exatamente julho de 2012, por uma lei municipal, a Lei 8.903, em que o Executivo Municipal formou, aprovou pela Câmara de Vereadores esse plano de revitalização. Inclusive o nome era do Centro Zona Antiga de Lajeado. E por sugestão do nosso amigo e grande batalhador pelo Centro Histórico, o Dr. Sérgio Diefenbach, que é o promotor de justiça, também encarregado pelo meio ambiente de Lajeado, ele sugeriu, e tu transfere, muda o nome para Centro Histórico, porque Zona Antiga parece meio pejorativo. E quais são as propostas do comitê? O comitê, ele tem a proposta maior, é representar os anseios, as reivindicações, as sugestões da comunidade lajadense. E é isso que nós temos feito desde outubro de 2012, escutando a comunidade do Centro Histórico, que vai da Rua Francisco Oscar Carnal até a Rua Osvaldo Aranha, e vai até aquele trevinho lá no Cantão do Sapo que nós falamos, e vai até ao Arroio do Engenho. Tá? E isso nós temos feito de uma forma organizada, nos reunimos mensalmente, e essas reivindicações e sugestões, elas estão todas elas catalogadas e todas elas já foram apresentadas ao Executivo Municipal. O que é? Se apresenta em forma de um expediente que o comitê faz, se protocola junto à Prefeitura, tá? E nós pedimos e estamos sempre batalhando para que a gente seja atendido. Esse atendimento, como a área pública é muito demorada, as coisas demoram a acontecer. Vou te dar um exemplo. Na área de segurança, nós tivemos uma participação fora de série da Brigada Militar, que faz um trabalho exemplar, mesmo não tendo efetivo suficiente, não tendo equipamento suficiente. A Polícia Civil, da mesma maneira. E hoje o nosso centro ele melhorou. Quais propostas já foram acatadas e executadas pela Prefeitura? Se nós pegarmos a antiga Caixa Forte, que era o prédio do Banco Agrícola Mercantil, que quando o guri eu trabalhei 2 anos, esse prédio estava ruindo, demolindo, e era um local para abrigar vândalos, desabrigados, entende? E o que a Prefeitura fez? Ela entrou, o nosso vice-prefeito, Vilcim Jacques, de uma maneira muito importante, se colocou à disposição do comitê, manteve contato com o proprietário do terreno e acertaram. Demoliram aquele prédio antigo que servia de esconderijo, o pessoal pulava o muro, assaltava o Sesc, tá? Derrubaram aquilo e transformaram num estacionamento temporário. E você vai ver agora diariamente aquele espaço está 100% ocupado como estacionamento. Um dos apoiadores é o IMAU, que é o Escritório Modelo de Arquitetura da Univates. Quais os estudos já apresentados e já feitos por eles? Professor Alex, Ivana, todos os acadêmicos, esse pessoal tem feito um trabalho, coisa mais linda do mundo. Fez um estudo de revitalização do antigo Campo São José, do antigo CTG,
anexando ao Parque Teobaldo Dick, que é a área de lazer mais frequentada lá já, que já foi entregue ao prefeito em 2013, fez um estudo sobre toda a Décio Martins Costa, chegando a Osvaldo Aranha, que é a área de turismo, revitalizar o rio, as barrancas do rio Taquari, já foi entregue em 2014 ao prefeito. Então, a prefeitura executiva tem estudos que é só fazer projetos e encaminhar ao ministério, porque os políticos sempre dizem, Brasília, isso sempre foi, tem muito dinheiro, não tem projeto. O comitê apresentou esse projeto. Por favor, nós estamos à disposição, vamos atrás desse dinheiro. E a seguir, contamos sobre a história do metrô. O primeiro metrô do mundo foi criado por pura necessidade. No começo do século XIX, as ruas da capital britânica estavam completamente cheias de carroças, carruagens e ônibus de 2 andares puxados a cavalos. O criador do trem subterrâneo em Londres, Charles Pearson, disse certa vez que a única solução para os constantes engarrafamentos era conferir o transporte coletivo para cima de viadutos ou para debaixo da terra. I hide my Barclays bike and cycle down the pavement, following the Thames. I arrive at the embankment and the view takes my breath away, although I see it every day. Funcionando desde 1863, o metrô de Londres foi o primeiro do mundo. Criado para amenizar o trânsito intenso no período vitoriano, se tornou parte do patrimônio histórico e artístico inglês. Mais conhecido como Underground, além de ser o mais antigo, é o mais extenso do mundo. A construção de caminhos de ferro no Reino Unido começou no início do século XIX. Por volta de 1854, 6 terminais de trens independentes foram construídos mesmo fora do centro de Londres: London Bridge, Euston, Paddington, King's Cross, Bishopsgate e Waterloo. A essa altura, apenas a estação de Fenchurch Street estava localizada no que é hoje a atual cidade de Londres. A rede londrina possui 400 quilômetros de extensão, com 11 linhas e 270 estações. Quase 3 milhões de viagens são feitas por dia. Alguns conceitos base estiveram presentes depois na origem dos metrôs de outras cidades mundiais, como de Paris em 1900, Nova York em 1904 e Tóquio em 1927. Para além da utilidade prática, o metrô tornou-se um elemento de cultura, influência e educação. Pode-se dizer que o reconhecimento dado ao metrô de Londres contribuiu para a recriação de uma cultura do povo. Ele já foi cenário de filmes e até mesmo de séries de televisão. O programa de hoje fica por aqui, mas na sexta-feira que vem tem mais informações sobre decoração e arquitetura aqui no Espaço Urbano. E domingo, dia 22, a Univates vai realizar mais uma edição do Dia Sem Carro. Fica uma dica para o seu fim de semana. Tenha uma boa noite!